A quarta trombeta, quando a escuridão no céu é sinal de perigo. Dê uma pausa no vídeo agora e faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Apocalipse capítulo 8, versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e, na sua terça parte, não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Observe que agora é tocada a quarta trombeta, anunciando o juízo de Deus através dos corpos celestes. Quais são eles? Sol, lua e estrelas. Você já deve ter notado que esses juízos de Deus, eles misturam linguagem figurada com acontecimentos literais. Você já percebeu isso? Por exemplo, na primeira trombeta, embora ela se refira literalmente a meteoros, veja que ela cita saraiva e fogo misturado com sangue. Então nós temos a menção de algo literal com algo figurado. Na segunda trombeta, vemos tragédias reais relacionadas ao mar, não é isso? Como tsunamis, naufrágios, mas essas tragédias são causadas pelo quê? Por uma montanha ardendo em chamas que é jogada no mar. Viu aí de novo? Coisa real com coisa figurada, as duas misturadas. A terceira trombeta, ela focaliza na poluição da água doce, mas essa poluição é causada por uma estrela de nome absinto. Por que eu estou falando isso aqui? Para que você não estranhe essa mistura de linguagem figurada com efeitos literais. Por quê? Porque esse é o padrão das trombetas. Ela usa de uma linguagem literal e figurada para revelar algumas verdades sobre o juízo de Deus neste mundo. Então temos aqui agora na quarta trombeta a escuridão parcial do céu. Por que parcial? Porque diz no texto que só é atingida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Pois bem, essa escuridão parcial do céu simboliza períodos de sofrimento e dor. E isso abre um leque de possibilidades quanto aos juízos da quarta trombeta. Em outras palavras, a quarta trombeta pode apontar para muitas coisas. Por quê? Porque tudo aquilo que escurecer o céu tem a ver com a quarta trombeta. Toda vez que você não puder ver o céu direito por causa de alguma coisa que o faça escurecer, isso acontece porque você está diante de um juízo de Deus relacionado à quarta trombeta. Vou dar alguns exemplos para você entender melhor. Ezequiel 34:12. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Então veja, no Antigo Testamento, a imagem de um dia escuro tinha relação com alguma situação ruim, alguma situação difícil. Não à toa diz aqui que o pastor busca o rebanho para livrá-lo de todos os lugares para onde foram espalhadas as ovelhas. E em que dia elas foram espalhadas? No dia de nuvens e de escuridão. É a relação entre o dia escuro e o tormento. Amós 8:9. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Quer dizer, Deus aqui anunciando o juízo. E como é que ele vai exercer juízo? Farei que o sol se ponha ao meio-dia. Ora, meio-dia o sol normalmente está forte lá no céu. Meio-dia é considerado o período do dia em que o sol está mais quente, que a gente sente o sol, não é? Mais quente. E aqui Deus disse: naquele dia farei que o sol se ponha ao meio-dia. Vai haver escuridão no momento em que deveria haver maior
claridade. Por que isso? Deus está querendo dizer que vai exercer juízo. Esse tipo de juízo é aquele relacionado à quarta trombeta. Guarde que estou dizendo aqui. Toda vez que for um juízo relacionado à escuridão do dia, esse é um juízo que tem a ver com a quarta trombeta. Amós 5:20. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Aí você fala assim para mim: professor, que tipo de juízo tem a ver com a escuridão do dia? Tem a ver com a escuridão do sol, da lua, das estrelas? Ah, vários tipos. Vejamos alguns. Escuridão causada por fatores naturais. Traduzindo, Deus agindo sobre a natureza. Por que eu estou explicando isso? Porque para nós que somos crentes, não existem fatores naturais. Porque nós sabemos que Deus controla todas as coisas. Então, nem mesmo uma tempestade, um terremoto, um tsunami, seja lá o que for, pode ocorrer se não for pelo comando divino. Então, veja, nuvens densas ou tempestades. O que é isso? São nuvens carregadas de água que podem bloquear a luz solar, criando uma aparência escurecida no céu. Não é muito comum? Às vezes a gente olha para o céu, ele está completamente escurecido por causa dessas nuvens densas que trazem consigo grandes tempestades. E grandes tempestades apontam também para o quê? Para enchentes, para tragédias relacionadas à água. Outra coisa, erupções vulcânicas. Grandes erupções, elas lançam cinzas e partículas na atmosfera. E essas cinzas e partículas normalmente elas bloqueiam a luz solar parcialmente ou completamente, causando um fenômeno que é chamado de inverno vulcânico. Quem já viveu perto de vulcão em erupção, quem já teve a oportunidade de contemplar o estrago que isso causa, sabe do que eu estou falando. A escuridão provocada por essas erupções é assustadora. Dá a impressão de que chegamos ao fim do mundo. Mais um exemplo: tempestades de areia ou poeira em regiões desérticas, regiões áridas, semiáridas. Os ventos fortes, eles levantam partículas de areia e poeira, e isso reduz a visibilidade e bloqueia também a luz solar. Os povos que vivem normalmente no deserto, eles passam por essa situação o tempo todo. Pense no prejuízo que isso pode causar às comunidades que vivem nessas áreas. Outra coisa também que causa escuridão no céu, que parece esconder o sol, a lua e as estrelas, são fatores humanos. Infelizmente, temos aqui a poluição atmosférica, que é muito comum em áreas urbanas, industriais. O que acontece? A presença de partículas em suspensão, como fuligem, gases de escape, emissões industriais, tudo isso causa um céu mais escuro ou nebuloso. Temos ainda as queimadas agrícolas. Há pouco tempo aqui no Brasil, neste ano ainda de 2024, várias partes do país passaram por uma grande escuridão causada pelas queimadas. Queimadas que espalharam fumaça por todo o país, escurecendo o céu. Quantas vidas foram perdidas por causa dessas queimadas, principalmente vidas animais. Essa fumaça gerada por queimadas ilegais, elas não só obscurecem o céu em áreas rurais, mas em grandes cidades também, especialmente aquelas cidades mais próximas do campo. Veja que todos esses fenômenos, eles variam em intensidade, variam em alcance, podem causar um escurecimento localizado, temporário, mas também podem ter impactos globais, como eu citei, por causa de eventos vulcânicos extremos e etc. Então, tudo que você perceber que pode causar
juízo sobre o mundo e que tenha relação com a escuridão do céu, saiba que é a quarta trombeta sendo tocada e advertindo o homem para que ele, diante dessas coisas, se arrependa de seus pecados e corra para Deus. Versículo 13. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a palavra que é traduzida como águia, ela pode ser traduzida também como abutre. Por quê, professor? Porque o termo usado normalmente é uma expressão mais genérica. Lá no original, a palavra é ave de rapina, ou seja, aquela ave que caça para matar e comer. No caso aqui, o abutre parece mais apropriado do que uma águia, não é? Por quê? Porque se trata de uma ave que se faz muito presente quando há um cadáver por perto, não é isso? Lá em Mateus 24, 28, nós temos a menção disso. E o anúncio dado aqui neste versículo tem a ver com outras calamidades que virão sobre os habitantes da terra. Então faz sentido que esse pássaro citado aqui seja um abutre e não uma águia. Olha o que diz Mateus 24, 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então, quando você estiver aqui diante de Apocalipse capítulo 8, versículo 13, você deveria ler assim: então vi e ouvi um abutre que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Aqui o abutre, ele está comunicando o seguinte: coitados dos moradores da terra, porque mais 3 trombetas ainda serão tocadas e muita gente vai morrer. Um detalhe aqui que deve ser observado: quando o Apocalipse citar os que moram na terra, nós devemos considerar isso como sendo uma referência aos não crentes, entendeu? Eu tenho dito aqui o tempo todo que as trombetas são juízos de Deus sobre os não crentes para adverti-los, dando-lhes uma chance de se converter antes da morte. Então, toda vez que o Apocalipse cita vai vir tal coisa sobre os que moram na terra, o foco principal aqui são os não crentes. Com base em quê, professor? Por exemplo, Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Para quê? Para experimentar os que habitam sobre a terra, indicando que o juízo está focalizando quem? Os não crentes. Apocalipse 6:10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então os crentes que já morreram e estão no céu pedem a Deus justiça para aqueles que os mataram. E quem foi que matou esses crentes? É dito aqui no texto: os que habitam sobre a terra. Ora, só podem ser os ímpios, os não crentes. Apocalipse 11:10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Quando nós chegarmos em Apocalipse 11, nós vamos ver sobre esses profetas que pregam contra o pecado. E aí, quando algo ruim acontece a esses profetas, diz o texto que os que habitam sobre a terra se alegram. Mais uma vez, indicando que essa expressão, os que habitam sobre a terra, aponta para os não crentes. Apocalipse 13, versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes
não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Só os que habitam sobre a terra que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem são esses? Os não crentes. É lógico. Apocalipse 17:2. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então, você não pode mais ter dúvida. A expressão os que habitam sobre a terra não abrange todas as pessoas sem distinção. Não. É um termo técnico para se referir especificamente aos não crentes. Aí aqui o Abutre, lembra? Ele tinha dito: ai, ai, ai dos que moram na terra. Esses ais, esses 3 ais aqui, eles significam uma causa de dor. E nós temos 3 ais, sabe por quê? Eu já disse, porque ainda serão tocadas 3 trombetas. Muita coisa ruim ainda há de acontecer.